Olá, seja bem-vindo. Começa o programa Kézia Ramos. Vem pra cá, fica à vontade, que bom ter a sua companhia, porque a gente tem a honra de conversar com ela, doutora Neuza Mezoné, ela que é ginecologista, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, reposição hormonal. Quando deve ser feito? Ela é importante antes e depois da menopausa também? Nós vamos aprender tudo isso com ela. Que bom, doutora, ter você com a gente no programa e você está recebendo a nossa equipe aqui no seu consultório. Para mim também é uma honra, é um prazer estar aqui recebendo vocês para fazer esses esclarecimentos. Que maravilha. Doutora, fala para a gente então um pouquinho sobre o que é a reposição hormonal. As pessoas ainda têm muito dúvida, né? E qual período, na verdade, ela é indicado para a mulher? A reposição hormonal nada mais é do que você, como o nome diz, repor aquilo que você não produz. Se você não produz mais hormônio, você vai repor. Eu falo que como o ovário é uma glândula, assim como a tireoide e outras, se houver falha nessa glândula, ela não produz o hormônio necessário ao nosso corpo, então tem que fazer a reposição. Então é uma coisa. E a reposição hormonal mesmo é feita depois que a mulher entra na menopausa. Então, ela entrou na menopausa, um ano depois que ela não menstrua mais, o ovário entrou em falência total, tem que fazer a reposição. Antes disso, ela entra no climatério. No climatério existe uma oscilação hormonal. Então tem meses que ela produz mais, tem meses que ela produz menos, mas ainda não cessou totalmente. E nessa fase, o que ocorre é uma predominância estrogênica. O que quer dizer? Então, dentro dos hormônios, a gente tem o estrogênio, os estrogênios, a progesterona e a testosterona. Dentre os estrogênios tem o estradiol, o estriol e a estrona. O estradiol é o hormônio mais abundante na mulher, responsável por mais de 400 funções do nosso corpo. O estriol é um hormônio também, um estrogênio, ele está presente inclusive na mulher grávida, então não faz mal nem ao feto, quanto mais a nós. E a estrona é o hormônio cancerígeno. E esse hormônio, ele se origina principalmente do hormônio ou da reposição por via oral. Por isso que eu não indico muito a reposição por via oral, comprimido, porque esse comprimido, ao chegar no fígado, ele vai sofrer uma metabolização e nessa metabolização ele vai gerar esses componentes ou esses metabólicos que podem ser cancerígenos, que é o E2, o E4, tem o E2, o E4 e o 16. O E2 é bom, o 4 e o 16 são ruins. Então é até genético, mas hoje é mais epigenético, porque a partir dessa metabolização é que ocorre essa liberação dessa estrona. E outra coisa que libera muito estrona é a obesidade. Quem hoje não está acima do peso, com muito sobrepeso? Então eu digo que a obesidade é mais cancerígeno do que você fazer reposição hormonal. O povo demonizou a reposição hormonal, infelizmente. Então muitas mulheres deixaram de ter o benefício porque foi demonizado a partir do momento que lançou na mídia o resultado de um estudo em 2002 chamado WHI, em que muitas mulheres elas foram recrutadas para fazer um estudo. Então, mulheres não tinham idade, não sabiam comorbidade, nada, pegaram várias mulheres de todas as faixas etárias que estavam em menopausa e resolveram usar esse hormônio. Só que esse hormônio era um hormônio sintético, sintetizado a partir de urina de égua prenha, e deram esse hormônio sintético por via oral para as mulheres, e dali 5 anos, era para ser um estudo de 10 anos, com 5 anos começou a pipocar os problemas de câncer, câncer de mama, de AVC, de infarto, tudo isso. E lançaram na mídia esse resultado. E a partir daí, as mulheres que estavam usando o hormônio pararam de usar, e isso também afetou na classe médica, foi difundido na classe médica, e até hoje existe este mito de que o hormônio causa câncer, quando na verdade o que causa câncer é o hormônio ingerido por via oral, e ainda que não tem nada a ver com a nossa bioquímica. É um hormônio que a bioquímica é a bioquímica diferente, né, de égua, não tem nada a ver com mulher.
Tá? Então, a importância também dos hormônios e como escolher. O ginecologista, então, é que receita para essa mulher qual a reposição ideal? Sim, eu estava falando então dos estrogênios, do estrogênio, que é a estrona, que é o maligno. Só que nós temos também a progesterona, que é o hormônio do equilíbrio. Se o excesso de estrogênio, a predominância estrogênica que ocorre nessa fase do climatério, que causa irritabilidade, nervosismo, tá, insônia, tudo isso é pelo excesso de estrogênio não contrabalançado com a progesterona. Então, o próprio estresse faz com que haja pouca progesterona, porque na cascata hormonal, essa progesterona é desviada para o cortisol, que é o hormônio do estresse, e sobra pouca progesterona. Então, tem muito mais estrogênio que progesterona. Então, tem que ter esse equilíbrio. Então, nessa fase de climatério, a gente tem que fazer a reposição de progesterona, na verdade. Então, a reposição é o que a gente chama de modulação hormonal. Você vai ver o que está em falta, vai repor aquele que está em falta, vai trazer esse equilíbrio. Então, tem que ter um equilíbrio entre estrogênios e progesterona. E a testosterona também, que é o hormônio do humor, da massa muscular, da libido. Só que a mulher tem bem pouquinha testosterona, ela não precisa de uma dose muito grande, senão já é anabolizante. Quando usa uma dose muito alta, vai fazer uma anabolização que causa pelo, engrossa a voz, aumenta o clítoris, enfim, são o excesso. Então tem que ter o equilíbrio. Então, durante esse período de climatério é que tem que fazer esse equilíbrio. E existe uma coisa muito importante chamada janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade? É você tratar no momento certo. Então, quando a mulher começa a ter esses problemas, ela tem que fazer essa modulação para não ter as consequências da falta. Porque depois que ela não fez a reposição, depois de 5 anos, já aconteceu uma tragédia, né? Já muitos órgãos já foram danificados, ela já tem problema de aumento do LDL colesterol, que é o colesterol mau, ela tem uma incidência maior de diabetes. Hoje em dia está todo mundo, a maioria das pessoas hoje estão com sobrepeso, obesidade, pela má alimentação, pelo estilo de vida, o sedentarismo. Então, tudo isso é muito mais cancerígeno do que a própria reposição hormonal. Então, a epigenética hoje, ela representa muito mais em termos de saúde geral do que a própria genética. Eu diria que a genética é 8 a 10%, a epigenética é 90%. Então, tudo depende do que você coloca para dentro do seu corpo. Sem falar que o intestino, né, é um órgão que não está metabolizando os hormônios, não está metabolizando as vitaminas e minerais que são precursores dos hormônios. Então a gente tem que bajular muito o intestino, como eu já falei outras vezes, que o intestino é muito importante, porque ele é que o mau funcionamento do intestino é que gera a inflamação crônica silenciosa.